Quero saudar os irmãos aqui do estudo com a paz do Senhor. Amém. Também saudar os nossos amigos e irmãos internautas com a paz do Senhor. Dizer que nós também estamos compartilhando a alegria do nosso professor, que esteve ali em Rondônia. Nós ficamos muito contentes quando sabemos que o nosso trabalho tem atingido os lugares tão distantes de São Paulo, e lugares onde grandes nomes do nosso meio evangélico não costumam chegar pela distância, mas ficamos felizes que a palavra de Deus tem chegado a esses locais, para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, já foi comentado sobre o tema da nossa lição de número 3, o comportamento dos salvos em Cristo. Nosso pastor, quando ia fazer essa viagem para Rondônia, ficamos um pouquinho temerários, em relação à sua chegada, então nós fizemos uma inversão das lições, pastor? Eu estaria programado para dar a lição número 2 e a 13 nós invertemos. E eu lembro que no telefone ali eu não tinha atentado ao tema. Qual o tema da lição número 13 mesmo? Me confundi um pouco. Quando eu vi, falei, o que eu fiz? Meu Deus, com essa inversão. Mas graças a Deus, é uma aula um pouco difícil, irmãos? É um tema bastante polêmico nos nossos dias, mas também era polêmico nos dias de Paulo. Cada vez mais, meus irmãos, que eu estudo as cartas paulinas, mais eu vejo o quanto a nossa igreja de hoje é parecida com a igreja nos dias de Paulo. Temos umas diferenças de intensidade, temos os problemas aí recebendo alguns adornos, mas nós não cansamos de nos dizer que os problemas são os mesmos. Irmãos, olha, não tem o que tirar e não tem o que pôr, Ficaram um pouquinho mais, os problemas ficaram mais bem vestidos, mas as dificuldades dos tempos de Paulo são as mesmas dificuldades que nós temos em nossos dias. Mas por que isso? Porque Satanás, ele é mau e usa toda a sua maldade para destruir o povo de Deus. E uma das suas grandes armas é confundir o povo de Deus, para que não mais glorifiquem o nome do Senhor com suas vidas. E nós já aprendemos aqui no estudo que um bom livro, ele começa pela capa, todo começo de trimestre, mas depois da capa, irmãos, vem o tema do assunto, que também é muito importante nós observarmos o tema. Nós vamos falar nesta noite de comportamento. Mas o que é comportamento? Talvez a gente fale assim, comportamento é o que uma pessoa faz. Mas eu fui pesquisar um pouquinho e achei uma definição interessante aqui sobre comportamento. Diz que é um conjunto de ações de um indivíduo observáveis objetivamente. Foi uma das definições que eu encontrei para comportamento. Então, comportamento é o conjunto de ações do ser humano. E essas ações, elas são ações visíveis. Elas são ações que estão disponíveis para que todos possam ver, estão à frente de todos. Agora, o grande assunto desta noite é: como tem sido o nosso comportamento? E meus irmãos, quando nós interagimos com o mundo que nós vivemos, nós adotamos alguns valores para isso. Os valores que nós assumimos, existe uma palavra que define muito bem esses valores, que é a palavra ética. A definição para ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Alberto. Pois não, meu querido? Dá licença, Alberto. Claro. Você é um homem de Deus, querido. Eu vi a sua esposa falando bem de você. Eu me sinto orgulhoso de ser seu amigo. Sabe por quê, Alberto? Você está se humilhando aí, mas Deus vai te exaltar. Sabe por quê? Você é braço forte do doutor Caramanguá, não é? Você é uma coluna nessa escola dominical. Deus te colocou aqui, querido. A gente vai te ouvir e acabou. E outra coisa, eu aprendi com o Anselmo uma coisa. Sabe o que o Anselmo dizia? Jesus Cristo era tão humano, mas tão humano, só queria ser Deus verdadeiro. E a você é semelhante a Jesus. Que Deus te abençoe, irmão Alberto. Pode falar por trás, você está com a palavra, tá? Para você sair, irmão Alberto, eu vou pegar uma receita médica, tá? Depois eu volto para te ouvir, porque você tem conteúdo, você tem Deus na tua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Então, a ética é o conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Mas o que é antiética? Antiética, uma pessoa que não segue a ética da sociedade a qual pertence
é chamado de antiético, assim como o seu ato praticado. Meus irmãos, nós vemos aqui dois lados que definem o caminho que o ser humano segue sobre a terra segundo o seu comportamento. Podemos ter um comportamento ético, segundo uma visão, que pode ser antiético, segundo uma outra visão. Para isso é importante que essa noite nós entendamos qual é a ética que nós vamos seguir. Será que nós vamos seguir a ética dos ateus, que não acreditam em Deus? Será que nós vamos crer na ética dos revolucionistas, que acreditam que o homem se originou do Big Bang, da evolução do macaco? Ou será que nós vamos adotar a ética de Cristo? E nós vemos em nossos dias, como estava acontecendo nos dias de Paulo, que isso estava se confundindo. Existiam grupos no meio da igreja que estavam criando uma nova ética, uma ética formada com um pouquinho da vida de Cristo, um pouquinho do conceito judaico. E será que em nossos dias é diferente? Isso aqui, meus amados, nós não estamos falando sobre os costumes que existem diferentes entre as denominações. Nós estamos falando dos conceitos morais, da vida do homem na sociedade. E era isso que Paulo estava preocupado com os cristãos em Filipos. Paulo estava preocupado justamente em o que poderia acontecer com aquela igreja. Aqueles valores que ele tinha passado, Paulo estava preocupado em que aqueles valores pudessem ser modificados, pudessem ser alterados. Próximo slide. Depois de Paulo dizer que permaneceria sobre a terra, até o pastor comentou na sua pré-aula, porque aquela igreja ainda não estava preparada ainda para que ele deixasse aquela igreja, e também porque aquela prisão que ele estava sofrendo, nós já aprendemos na lição anterior, que aquela prisão ela estava surtindo bons efeitos na obra de Deus, estava servindo de combustível para os crentes. Então pode dizer que permaneceria ainda com eles, e que a finalidade daquilo é que a glória dos filipenses abundasse por ele em Cristo, pela sua ida até eles. Então Paulo estava ainda dizendo aos filipenses que ainda estaria com eles para a glória do Senhor. E os filipenses não deveriam se alegrar somente pela chegada dele, porque Paulo estava dizendo, meus queridos, que olha, eu vou ainda ter com vocês, mas a sua alegria não tem que ser simplesmente a minha presença, mas que a sua alegria seria pela fé em Cristo, crer em Jesus, crer que era Cristo que estava proporcionando aquele momento de comunhão nova entre eles. Então Paulo já ensinava para aquela igreja que a nossa alegria tem que vir de Cristo. Sabe por que isso é importante, meus irmãos? Porque nós vemos tantos homens buscando alegria nas coisas desta vida e se esquecem que a nossa alegria ela vem de Deus. Porque as coisas nessa vida passam, os bens se destroem, a nossa saúde se deteriora, os filhos crescem e deixam o convívio do lar, vão ter as suas famílias. Então, tantas coisas desta vida são passageiras. Mas Paulo estava ensinando que aquela alegria, que a fonte daquela alegria estando em Jesus, ela seria uma alegria duradoura, ela seria uma alegria benéfica, e que aqueles crentes lá em Filipos deveriam estar atentos a isso. Porque Paulo ele era um homem, meus amados, isso é uma característica que a gente vê nas suas cartas. Ele não esperava nas coisas dessa vida. Ele talvez estivesse vendo nos dias de hoje, Paulo não esperava que aquilo que ele almejava viria a vir do crescimento tecnológico ou da medicina, mas Paulo ele tinha em seu conceito, tudo ele esperava que viesse de Deus. Até nós estávamos conversando um pouquinho aqui antes da aula com o irmão Bispo, e eu comentei com o irmão Bispo que nós arregaçamos as nossas mangas, mas somos dependentes da graça e da vontade de Deus. E Paulo tinha essa consciência e estava passando isso para os filipenses.
E Paulo, com isso, ele dizia que nós não devemos nos adaptar aos ambientes. Acabamos de falar um pouquinho sobre ética, e a dificuldade que nós, estou repetindo, que nós vivemos nos dias de hoje é a adaptação. Procura-se adaptar-se ao ambiente, procura-se adaptar, e nós não estamos falando, meus amados, de aspecto cultural, porque Cristo é Cristo aqui no Brasil, na Itália, no Japão, nos Estados Unidos. Cristo é Deus em todo lugar. Mas que nós, como seus servos, como crentes, como salvos em Cristo, como diz o tema, nós não devemos buscar seguir como camaleão, né? O camaleão é um animal que os irmãos já devem conhecer. Ele se adapta ao ambiente, ele muda a sua característica de acordo com o ambiente. Mas o crente salvo em Cristo, ele deve ter a característica de Cristo. Essa característica não deve mudar, não importa o ambiente onde ele esteja. E o comportamento é isto. O comportamento cristão, ele deve ser o mesmo em qualquer um dos ambientes. Nós não podemos pegar simplesmente a vestimenta de crente e falar: agora eu vou para o trabalho, então eu vou deixar a minha vestimenta de crente aqui em casa. Eu não estou falando da roupa propriamente dita, meus amados, mas do conjunto de características morais e éticas. Deixar em casa e ir para o trabalho como simplesmente um Humberto. Mas eu devo ser um irmão Humberto no trabalho, em casa, em todos os ambientes que nós frequentamos. Próximo slide. E o apóstolo ali fala sobre aquela alegria que deveria estar em Cristo, indicando a eles que toda a vida do cristão deve ser vivida em função de Cristo. Pois não mais vivemos para nós mesmos, mas para o Senhor. Às vezes, se nós falarmos isso num culto na nossa congregação, talvez alguns possam pensar: lá está um fanático, só quer falar de Cristo, viver pelo Cristo, mas e a minha própria vida? E os meus desejos, e as minhas vontades, e o meu lazer, e aquilo que eu almejo, onde é que fica? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a nossa vida tem que ser em Cristo. E é isso que Paulo estava a ensinar. Paulo estava a ensinar que o nosso trabalhar tem que ser em Cristo, o nosso estudar tem que ser em Cristo, a nossa diversão tem que ser em Cristo, as nossas lutas e dificuldades também tinham que ser em Cristo. Era isso que ele estava a dizer àquela igreja, que não importa a situação, o nosso viver tem que ser em Cristo. E ele continua dizendo que aquele cristão que está verdadeiramente em Cristo está experimentando uma comunhão com Jesus, de tal modo em sua vida, em todas as suas atividades, essa comunhão é tão grande que existe entre ele e Cristo, que ele encontra a pessoa que lhe trouxe a salvação. Irmãos, vamos ler lá em Mateus. Vamos fazer como nós estamos acostumados, naquela primeira fileira. Mateus capítulo 23, versículos 2 e 3. Mateus 23, 2 e 3. É Mateus 23, 2 e 3 diz: dizendo, na verdade, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Meus irmãos, quando a nossa conduta diária não é em Cristo, nós vivemos como os fariseus. O que eles falavam era correto? Era. O que eles diziam era bonito? Era. O que eles diziam estava na lei? Estava. O que eles faziam condizia com o que eles diziam? Nada. Meus irmãos, na última aula lá na congregação, junto com a classe das irmãs, eu até comentei lá na sala que os irmãos imaginam a vida de um professor de escola dominical, né? Ensina coisas tão lindas na palavra de Deus,
e às vezes se ouve um assunto, olha, aquele irmão fez tal coisa. Mas espera aí, ele ensinou para a gente que não era para fazer. Ele deu aula aqui que o casamento era para a vida inteira e foi lá e largou da esposa. Mas que situação triste, né, meus irmãos, quando um crente se encontra nesse estado. Porque ele não só perde o conceito que ele tinha em relação à sociedade, mas isso começa lá entre os seus familiares. Ele perde o conceito primeiro dentro da família, porque ele diz algo que ele não vive. Existe agora alguns pensamentos que tem brotando aí em algumas denominações, né? Alguns estão dizendo aí que servir a Deus, que Deus é um estado de espírito, que Deus está em tudo, que Deus está nos pensamentos, que basta eu mentalizar que eu tenho comunhão com Deus. Não importa a vida que eu vivo, não importa como sejam as minhas atitudes, o que importa é eu estar em comunhão com Deus na minha mente. Isso é uma desculpa, meus amados, que o homem cria para encobrir as suas próprias falhas, porque ele sabe que aquilo que nós dizemos, às vezes, por isso que a Bíblia fala, né, que é melhor aquele que não faz, mas assume, mas o que aceita o Evangelho, mas não cumpre completamente, né? Em outras palavras, né? Mas às vezes nós vemos uma pessoa aí no mundo fazendo tantas coisas erradas, e nós chegamos até ela, falamos de Cristo, não, eu não quero, eu sou assim mesmo, e eu quero ser. Meus irmãos, às vezes para Deus tem mais valor numa vida assim que faz o que é errado, não com respeito à salvação, mas que faz o que é errado e assume aquilo que faz, do que aqueles que dizem ser uma coisa, mas não é. Próximo slide, meu irmão. Não, slide 7. Isso. Não podemos dissociar o nosso comportamento da nossa fé, né? Então, o comportamento, ele não traduz a nossa fé, simplesmente. Mas a nossa fé produz um bom comportamento. O pastor colocou lá no seu esboço, vamos ler, irmãos, Tiago 2,17. A segunda fileira aqui agora. Porque não há como nós cremos em Deus, nós aguardarmos a salvação, e isso não se traduzir no nosso comportamento, isso não se traduzir na nossa vida. E Tiago fala isso, fala da consequência da fé. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé sem as obras é morta, porque as obras são uma consequência da nossa genuína fé. E o apóstolo ainda queria ouvir a respeito dos filipenses, que eles estavam se portando dignamente. É interessante esse comportamento que a gente vê de Paulo. Paulo, ele estava muito preocupado com o que ele iria encontrar na igreja. Olha só. Ele foi um participante da formação cristã daqueles irmãos, e mesmo à distância, ele estava preocupado com o comportamento daquela igreja. Talvez se fosse hoje, né, irmãos, e um pastor se desligasse de uma igreja, ele não se preocupasse mais com o que aquela igreja iria ser dali por diante. Mas Paulo mostra o seu vínculo com aquela igreja. Existem alguns que até torcem o comportamento piorar, para dizer, no meu tempo não era assim. Esse é o famoso, eu fiz, né, pastor? Não é mais Jesus quem faz, sou eu quem faço. Não, está errado, né, irmãos? Pois não, irmão. É preciso também esclarecer essa questão do comportamento, que tem muitas denominações aí falando sobre obras. Quando elas querem arrancar uma oferta, deixa tudo no altar, deixa ser tudo aqui. Então eles dizem assim, olha, a fé sem obras é morta. A obra, que eles querem dizer, não é o comportamento, a conduta, qualquer uma outra obra que não nos revela um cidadão do céu que está peregrinando na terra. Então eles dizem que as obras é a contribuição financeira com a igreja, exclusivamente. Isso está taxado em quase todos os cultos.
a prosperidade vai ser uma recompensa das suas obras aqui na igreja. Então você tem que deixar tudo. Esses versículos sobre as obras, esse versículo que nosso irmão acabou de ler, é lido nos cultos para arrancar uma oferta especificamente. Mas por isso que é importante, irmã, o conhecimento bíblico, ele é a base de tudo, né? Hoje, o que pode-se dizer que mudou-se para os dias de Paulo é a parte tecnológica, né? Hoje existe uma diversidade de pensamentos aí que estão abertos a todos. Agora, a palavra diz que aquele que conhece a palavra não será confundido. Porque, exatamente, se Paulo fosse como esses pregadores aí, estava vindo dinheiro para ele não estaria nem aí preocupado com o comportamento. É verdade. E a principal preocupação dele era com a vida espiritual daqueles irmãos. Né? Não era com o tamanho do templo, né? Não era com o número de festas que estavam sendo realizadas, mas principalmente com aquilo que iria ser fundamental para a salvação daqueles irmãos. Vamos ver. Professor, o professor falou aí sobre a questão do avanço tecnológico, né? É o que a Bíblia diz no avanço da ciência, a multiplicação, mas junto a multiplicação do pecado, e consequência do esfriamento do amor. Exatamente. É aquele que nós estamos falando, né? Que os problemas são os mesmos, mas eles se intensificam, né? Então, é justamente os últimos dias que nós vivemos. Irmãos, vamos ler lá 1 Tessalonicenses, agora nessa terceira fileira. Nós vamos ler lá no capítulo 1. Vamos ler os versículos 2 e 3 e depois o 9 e o 10. Vejam só, meus amados, o que é um líder que se preocupa com seus liderados. Pode ler, meu amado. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Pai, diante de nosso Deus e Pai. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. O apóstolo estava aqui a dizer dos Tessalonicenses que ele estava alegre pela mudança de comportamento daquela igreja. Como aquela igreja tinha se afastado dos ídolos e estava servindo ao Deus vivo. E Paulo ainda diz que ele, em suas orações, ele dava graças a Deus. Ele agradecia a Deus pela vida espiritual que aquela igreja estava vivendo. Isso já é um exemplo para nós, irmãos, de o que nós devemos buscar em relação aos nossos irmãos, não só daqueles que são pastores de igreja, mas de todos, né? Que é se alegrar pela vitória espiritual de cada um. Próximo slide. Portar-se dignamente conforme o Evangelho é a palavra que Paulo cita. Nada mais é do que ter uma mudança de comportamento, de tal maneira que haja uma conversão. Essa mudança de direção na vida, o abandono de práticas pecaminosas, a assunção de uma nova maneira de viver, de separação do pecado, ou seja, de santidade. Quando Paulo fala de portar-se dignamente, ele está justamente dizendo que aqueles crentes deveriam viver segundo a vontade de Deus. Pois é, pastor, o comportamento de um salvo, que coisa linda. Eu estou perplexo até agora, inclusive falei, eu conversaria com o pastor Carlos sobre isso em particular. A nossa viagem para Brasília na convenção. Meu Deus, o comportamento de uma dúzia de pastores naquele ônibus era realmente abaixo da torcida do Corinthians ou qualquer outro time. Misericórdia. Tipo
palavras de baixos calões, brincadeiras daquelas que colocam um outro como um palhaço para fazer a galera rir. E eu tive que chamar a atenção de 3, não gostaram de mim. Eu disse que, e depois um deles deu um discurso muito barato e disse: aqui não tem nenhum santo. E eu falei para ele: a minha Bíblia diz que Jesus vem buscar os santos. E uma das coisas que eu falei para ele: o Senhor disse que aqui não tem nenhum santo, eu gostaria de saber do Senhor o que é santo. Devemos ser santos, mas não ser santarrão. Eu digo, mais uma vez eu pergunto: o que é santarrão? Na minha Bíblia, nenhum santarrão, na minha Bíblia, diz vai para o céu. Porque o santarrão é aquele que vê tudo e esquece de olhar para ele. É aquele que Jesus disse: tem o largueiro dos olhos do irmão, ele vê, mas a trave dele ele não vê. E o santo, o que é santo? Eu até falei para ele: santo é todo salvo em Cristo, que come farinha, arroz, bacalhau, churrasco e etc. Mas está aplicado lá em Jó, capítulo 1, versículo 8, Deus dando testemunho de Jó. E a última palavrinha lá, ali está a santidade de um salvo: desviar-se do mal. Pastor, eu estava esses dias, já vou passar para a irmã, estava esses dias vendo alguns livros, né? Agora eu estou vendo coisa de criança, né? Não sei porquê, mas eu ando vendo muita coisa de criança. E eu estava procurando um livrinho ali que falasse sobre os animais, né? Mostrasse os animais. E tinha um livro que ele tinha um título assim: Parece, mas não é. E eu peguei esse livro, um livro para crianças, pastor. E eu abri o livro, aí mostrava 2 animais assim, e muito parecidos. E perguntava qual era o nome desse. Eu falei: será que é um tigre? Ou será que é uma onça? E eu não sabia discernir a diferença. E na outra página mostrava como que era o tigre e como que era a onça. Aí numa outra página tinha um outro animal que parecia um jacaré. Eu falei: esse aqui é um jacaré. Quando eu virei a página, não era um jacaré, era um crocodilo. Existem diferenças. Muitos animais, não estou comparando quem vê assim com animais, os irmãos não entendam dessa forma, mas eu citei isso para que no mundo animal tem aqueles que parecem, mas não são. E infelizmente, no mundo dos seres humanos, existem aqueles que parecem ser crentes, mas não são. Pode falar, pastor. Aqui, ó, o microfone está desse lado. Na volta da convenção, um dos nossos pastores me mandou aqui a essa sala representar o coordenador da nossa mocidade ali no setor 13. Estou falando do setor 13, porque sabe que é o irmão Manuel mesmo que está falando. E aqui a palavra do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa foi essa: que antes da eleição ele disse para o seu adversário: Deus, ele falou aqui, nunca vai entregar a direção da sua igreja nas suas mãos por causa do seu mau comportamento. Porque a gente falou agora do parece, mas não é. Mas é importante que o crente seja crente, mas também pareça ser crente. É aí que envolve o seu comportamento. Porque este parecer, como a gente falou no começo, é em relação à sociedade, é em relação ao meio que ele vive, né? A irmã queria, bem rapidinho, irmã. Irmão, o que eu pedi oportunidade para falar já até passou um pouquinho, mas sabe porque Jesus é bom. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, logo no verso 1 do capítulo 4, mostra a respeito das doutrinas e demônios, grandes fé, onde Jesus é desafiado, né? Deus é desafiado em nome do seu Filho para obedecer às pessoas, onde diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios.
E nós vemos que na Assembleia de Deus Ministério Belém, que é uma igreja muito, graças a Deus, que deu, muito maravilhosa de Deus. Não estou santificando a igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, mas reconhecendo pela palavra de Atos que Deus leva para a igreja deles, que é onde vocês salvos, Deus fez isso comigo. Então eu acredito em Deus que essa igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, ela precisa ser cuidada. Mas já se tem bastante gente numa expressão muito forte de fé, até ao ponto de trazer coisas ruins para dentro da igreja, já na ação de fé, onde aqui mostra que são espíritos enganadores, que nós não vamos citar a igreja nem nada, mas nós sabemos que muitas pessoas aqui dentro têm parentes, têm amigos, e que essas pessoas não estão mandando para Deus. Quem realmente está nessas igrejas está fazendo mal até para a família de quem é família dele. Mas a irmã já até leu aí, né? Já. Que nos últimos tempos, né? Se já existia na época de Paulo, imagina hoje. Então está cheio já. Quanto mais, né? Mas, eu agradeço a graças a Deus que ainda há um que resiste, que levanta homens de Deus para serem a resistência, não importa a denominação. Ainda existem aqueles que buscam o genuíno evangelho. Próximo slide, meu irmão. E Paulo ali afirma com os filipenses que queria que eles tivessem esse porte digno, conforme o evangelho, de evangelho de Cristo, e fundamentou essa conduta na unidade da igreja. Aí nós vamos começar a entrar num ponto muito interessante da nossa aula. A unidade da igreja. Olha o que ele diz: ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito. Meus irmãos, é de fundamental importância para a prosperidade de uma igreja que esta igreja esteja no mesmo Espírito. E Paulo estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado com o que estava entrando no meio dos filipenses, que podiam tirar eles deste mesmo Espírito. E ainda ele continua, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Estar no mesmo Espírito era necessário para que houvesse o combate pela fé do Evangelho. Porque quando uma igreja não está no mesmo Espírito, o combate passa a ser por outras coisas. O Evangelho começa a ser algo secundário. Então o homem começa a combater pela sua vida secular, a combater pelo cargo que ocupa, a combater se vai ser presidente ou não, pastor Manuel. O combate começa a ser outro, não mais o reino de Deus. E Paulo estava preocupado com a situação dessa igreja. E ali, aquela igreja já mostrava que eles tinham uma comunhão entre si. Qual foi a igreja que sempre serviu a Paulo nas suas necessidades? Os filipenses. Qual foi a igreja que mandou um dos seus, Epafrodito, para ver como que estava lá o seu apóstolo? Os filipenses. Então eles já demonstravam qual era a unidade. Mas, assim como nós hoje, eles já sofriam as aflições do inimigo para acabar com a unidade do povo de Deus. Próximo slide, pastor, eles guardavam a identidade de uma igreja primitiva. Verdade. E olha que estava no comecinho, hein, irmão? Agora já se passaram quase 2000 anos. Continuando, irmãos, a salvação, ela é individual. Todos nós sabemos disso, que eu não posso salvar o irmão, nem o irmão pode me salvar. E cada um responde individualmente para com o Senhor. Tem o texto de Ezequiel. Mas a vida cristã, a vida espiritual, ela é vivida em comunhão com os demais irmãos. Desde Gênesis sabemos que não é bom que o homem viva só. Então a nossa vida espiritual, ela não pode ser individualizada. Bom, eu vou servir a Deus em casa, não vou mais para a igreja, né, pastor? Não preciso mais, eu tenho comunhão com Deus, eu vou ficar em casa e vou servir a Deus aqui. Eu não preciso ter comunhão com os irmãos. Mas o que é o partir do pão, meus amados? Não é o maior símbolo de comunhão da igreja em favor de Cristo? A comunhão entre os salvos? Então, precisa haver comunhão.
Estamos em Cristo, e estar em Cristo significa pertencer a Ele e ao seu corpo. E o corpo de Cristo, quem é o corpo de Cristo, meus irmãos? A igreja. E é preciso que haja comunhão entre esses membros do corpo de Cristo. Pois não, meu irmão? Microfone ali, meu irmão, por favor. Ali o microfone, lado esquerdo. Pode falar, meu irmão. Irmão, como nós já sabemos, a salvação é individual. E Paulo tinha essa preocupação com a igreja num todo. Imaginamos assim, a igreja, quando Paulo foi preso, a igreja estava bem alicerçada, estava bem assegurada naquilo que era o propósito deles. E se a prisão de Paulo fosse por um erro da doutrina, da palavra, assim como eu, digamos assim, eu sou um líder de uma igreja e o meu comportamento não é adequado com aquilo que eu prego e com aquilo que eu deveria viver, eu não estou levando a salvação de alguém a perigo? Pode sim, meu amado. E a lei da semeadura diz que tudo que plantarmos, vamos colher. Eu posso não ajudar, mas eu posso prejudicar com o meu certeza. E também a palavra nos diz que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então tudo aquilo que nós façamos aqui na terra, que vai levar a prejudicar a vida espiritual de alguém, claro que daremos conta para o Senhor. É o que Paulo fala do escândalo, né? Isso que é o escândalo. E Jesus fala, ai daquele por quem vem o escândalo. O escândalo quer dizer o tropeço, né? Então, se você faz alguém tropeçar na fé, é um caso muito sério. E algo interessante, que entrou na sua pré-aula, irmãos, quando a gente fala sobre o corpo, é interessante que a unidade da igreja, a igreja fazer parte do corpo de Cristo, isso era uma alegria para Paulo. Porque nós já aprendemos que Paulo, ele esperava em Deus e a sua fé estava em Deus. Mas, meus irmãos, como é bom você estar em um momento de dificuldade e Deus usa a sua igreja para te trazer o socorro. E quantos ali não foram confortar a Paulo, não foram atender às suas necessidades? Porque o que seria, irmãos, a boca, se não tivesse o braço e a mão para trazer o alimento? A boca conseguiria fazer algo sozinha? Não consegue. Então a importância da unidade da igreja é que quando a igreja está no mesmo espírito, com o mesmo objetivo, aquela igreja prospera, aquela igreja é vitoriosa, passa por dificuldades, passa por lutas, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas há um conforto entre os membros do corpo. A gente, quando está com uma coceirinha de um lado, né, pega o braço que está do outro lado e vem aqui, né, logo acalma aquela pele ali que está. É isso que é a igreja, é isso que é o corpo de Cristo. Próximo slide, mesmo. E os irmãos devem viver em união. Alguém sabe esse salmo de cor? Salmo 133:1. Teve um murmúrio aí, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabe que em algumas Bíblias é diferente. Assim, ó, quão suave é que os irmãos vivam em união. Em união? Não, pastor. Eu acho que aí o tradutor ele falhou um pouquinho nessa parte, né? E o texto bíblico ele continua, né, irmãos? Ele fala que essa união ela tem uma consequência. Vamos lá no versículo 2, Salmo 133, versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça. Por favor. O microfone. Pode, começa de novo, irmão, por favor. 133, 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho. Só tem, irmã, só tem. Só até o versículo 2. Depois a gente fala sobre o 3, né? O óleo, meus amados. Qual a simbologia na Bíblia que nós temos sobre o óleo? O óleo é unção, né?
o Espírito Santo. Então a consequência da união é o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e atinge todas as vestes, atinge toda a orla. Às vezes nós somos lá o dedinho do pé, mas quando vivemos em união, recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, somos agraciados pela presença do Espírito Santo. Então por isso que a união é importante, por isso que o inimigo batalha tanto contra a união dos crentes, semeando a divisão, porque ele sabe quando os crentes estão unidos no mesmo Espírito, ali há a presença de Deus e grandes coisas vão ser manifestas. E o versículo 3, naquela primeira fileira, o versículo 3, alguém? Do mesmo Salmo 133. Como orvalho do Hermon que desce sobre as alturas de Sião, porque ali envia o Senhor a bênção, a vida para sempre. Amém. Ensina na escola dominical amanhã, meu amado. Não deixe de ensinar que a união traz uma bênção, e uma bênção que se traduz com vida para sempre. Precisamos exortar em nossas congregações a importância da união. Agora é claro que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Tem que tomar cuidado com quem que você está se unindo e no que você está se unindo também, mesmo dentro da casa de Deus. A união que nós estamos falando aqui é a união em Cristo. A união em Cristo. Próximo slide, meu querido. E Paulo, o pastor até comentou que nós vamos falar muito de outras cartas, porque nós vamos ver que os problemas nas igrejas eram muito parecidos. E Paulo trata desses problemas nas suas cartas. E aos Efésios também ele fala sobre a necessidade de que haja esta unidade, para que tenha um porte digno conforme o Evangelho de Cristo. E lá em Efésios está falando como que tem que ser essa unidade. Quais são os requisitos dessa unidade? E o primeiro deles é que seja em um só corpo. Em um só corpo. Está falando em corpos diferentes? Diferentes tipos de corpos? Mas não, essa unidade tem que ser em um só corpo. Vamos ler lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Agora essa fileira de cara, irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler o 25 e o 26. É por isso, meus amados, que a igreja de Cristo, na Alemanha, no Japão, no Brasil, na América, estão separados pelo espaço, mas as suas intenções, os seus objetivos, a sua maneira de viver é a mesma. Pode ler, meu amado. 1 Coríntios 1, 25. Não, meu amado, é 12, 25 e 26. 12, 25 e 26. Isso. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Por isso que o comportamento é muito importante, porque o nosso comportamento está ligado a como nós tratamos o nosso semelhante, a como nós interagimos com o nosso semelhante. Mas tem que ser em um só corpo. Depois o segundo item é em um só espírito. Mas que espírito é esse? Será que é o espírito de contenda? O espírito de porco? Será que é o espírito de divisão? Não, é no mesmo Espírito Santo. É um espírito diferente. Vamos ler lá? Segunda carta aos Coríntios de novo, 12, 18. Aí depois a próxima fileira, essa aqui 12, 18. Aqui já prepara Judas 19. E depois lá na primeira fileira, Provérbios 16, 28. Vamos ver de que tipo de espírito que o apóstolo está falando. Ó, eu,
Coríntios 12:18. 12:18, isso mesmo. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Aproveitou-se Tito de vós? Acaso não andamos nós no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Olha só, até aí, meu amado. Então, o apóstolo estava preocupado com o que aquela atitude estava ocasionando entre os irmãos. E ele fala: peraí, mas nós não servimos o mesmo Deus? O nosso objetivo não é o mesmo? Não somos guiados pelo mesmo Espírito Santo? Ou será que não? Ou será que tem alguém que está em um outro espírito? Judas 19. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Quem causa divisão não tem o Espírito. Por isso que o comportamento do servo de Deus ele tem que ser contra a divisão. Meus irmãos, aqui nós não estamos falando que não pode haver divergência de opinião. Mas a divergência de opinião, quando ela é em prol do reino de Deus, ela tende à conciliação. Eu me lembro quando eu quero comprar alguma coisa aqui para o portal, que eu preciso falar com o irmão Bispo, aí a gente conversa junto, né? E o irmão Bispo ele é muito dedicado à diminuição de custos. Mas eu converso com ele, eu explico para o bem daquela despesa, né, irmão Bispo? E o irmão Bispo, ele às vezes sim, às vezes fala: não, irmão Humberto, vamos esperar, vamos, né, mais lá para frente, isso vai ser útil agora. Mas algumas vezes ele aceita aquele meu argumento e nós entramos em um consenso. A divergência de opinião, ela precisa, no primeiro momento, é divergente, mas ela leva ao consenso, não à divisão. Aqui o microfone aqui, meu irmão. E essa é a diferença que às vezes alguns não entendem. Eles preferem ficar na divisão, porque não estão no mesmo espírito. Na escola bíblica em Rondônia, o pastor Carvalho Júnior, ele deu um estudo justamente sobre a unidade da igreja, com base no capítulo 2 de Filipenses. Eu lamentei não ter sido gravado, porque eu podia até trazer aqui, porque foi a aula nossa. Mas ele disse muito interessante, ele disse assim: na igreja nós temos divergências de ideias. Por quê? Porque nós somos diferentes. E como o mundo aí fala, cada cabeça é uma sentença. Mas entre os cristãos, entre os verdadeiros crentes, a divergência é só de ideias. Ela não desce ao coração. Essa que é a diferença. Existe diferença de mente, mas não desce ao coração. É por isso que a unidade não se quebra com a divergência de ideias e de opiniões. E é por isso que se chega ao consenso. Porque quando tem o mesmo coração, eu posso equilibrar as ideias, as divergências de ideias. No mesmo espírito, né? Provérbios 16, 28 ali. Aquela primeira fileira. Alguém encontrou, meus amados? Provérbios 16, 28. Aqui, meu querido, ali. O homem perverso levanta a contenda, e o inflamador separa os maiores amigos. Só 28? Só 28. O homem perverso levanta a contenda, é isso? A palavra compara a quem busca a contenda ao perverso. E será que os perversos, meus amados, herdarão o reino de Deus? Os irmãos estão vendo a importância do comportamento do cristão salvo? Alguém pediu? Pode falar. Pastor, aqui eu tenho um comentário. Assim. O Evangelho é a palavra-chave na epístola. Todas as passagens referem-se ao ministério da evangelização, confiado nas mãos de Paulo. Resumindo em que o bom estado do coração vence o mundo exterior.
Filipenses 4:1, ele diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Era o mesmo Espírito. E depois o apóstolo fala uma só esperança na vocação. A esperança do salvo é Jesus. A esperança do salvo está em Cristo. Por isso que todos agem no mesmo objetivo, porque todos esperam a salvação de Cristo. E depois o apóstolo diz: um só Senhor, Deus e Pai de todos. Nós temos visto tantos deuses surgirem, né, em nossos dias. Mas aqueles que estão no mesmo Espírito têm apenas um Deus e seguem a vontade desse Deus. E por fim ele fala uma só fé e um só batismo, para completar a importância da unidade. Próximo slide, irmão. E Paulo fala sobre essa unidade, sobre o mesmo Espírito que nós falamos, né? Falava sobre que ele queria encontrar esses crentes nesse mesmo Espírito, e com essa união e unidade, os crentes de Filipos poderiam ter outra característica imprescindível para todo cristão genuíno e autêntico: o combate conjunto com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Meus amados, com aquela unidade, aquela igreja estava preparada para combater. E um outro perigo que nós temos enfrentado são os crentes que não estão preparados para combater. Os crentes que, em meio à dificuldade, em meio a uma adversidade, se esquecem que servem um só Deus, que têm uma só fé, que estão em um só Espírito, vão ao desespero, fazem coisas e agem de forma que não agrada a Deus, porque ainda não estão preparados para combater. Nós vemos em nossos dias crentes que aceitam a Cristo e estão às vezes até há muitos anos dentro da igreja e ainda não entenderam o porquê da salvação, ainda não entenderam o porquê que foram chamados, ainda vivem aqui na terra almejando outras coisas. Aqueles hinos, né, pastor, que fala sobre os sonhos, né? Os sonhos de Deus, né? Que jamais vão morrer. Esse hino, eu estava meditando na letra desse hino, eu fiquei um pouco preocupado um dia desses, né? Quando fala sobre os sonhos, né? Quais são os nossos sonhos? Os apóstolos, ali logo no começo, né, da sua carreira, os sonhos deles eram quem ia ter a morte que ia mais glorificar o nome do Senhor, né? E em nossos dias, quais são os nossos sonhos? O que os cristãos têm sonhado? Porque os sonhos, meus amados, também vão se refletir no nosso comportamento. Aquilo que nós esperamos e que almejamos reflete na nossa vida. E Paulo estava justamente falando com aquela igreja que aquela igreja deveria estar unida para combater pelo Evangelho de Cristo. Eu não vou falar aqui na aula que o pastor falou na pré-aula, não vou falar que ele disse que tem crentes que nem falam mais contra, né, o homossexualismo, né, que tem crentes que não falam mais contra a bebedeira, contra a jogatina, não falam mais, não tomam mais posição, porque quando eles tomam posição, eles vão enfrentar adversidades, eles vão ter que combater, mas ainda não estão preparados para combater pelo Evangelho, porque, meus irmãos, é doído. Pois não, pastor? Eu não falou sobre não se combatendo mais, vocês sabem, muitas coisas, né? E umas aulas que nós tivemos uns dias atrás, aí falava sobre isso, lembra? E ele não falou e comentou na escola dominical e tudo, e de repente o senhor, novo, de poucos anos, ele disse assim: precisa saber de uma coisa também. E hoje em dia já tem pastor homossexual. Ele disse assim: irmão, eu estou falando de igreja de Cristo e não de sinagoga de Satanás. Meu irmão, eu vou contar o que aconteceu comigo esses dias. Que eu tenho uma grande amizade com uma família de uns irmãos lá de Guarulhos. E uma parte dessa família estava sofrendo
bastante dificuldades em relação à sua vida, ao seu comportamento. E estavam fazendo coisas que Deus não se agradava. E quando a gente faz aquilo que não faz parte desses que estão no mesmo espírito, a tendência é quem faz parte do mesmo espírito é reprovar. E eles estavam sendo reprovados naquelas atitudes. Mas aí eles me disseram, um deles, né? Não a família inteira, claro, mas um deles me disseram que, olha, eu estou indo para outra igreja. Aí eu perguntei para ele, mas por que você está indo para essa outra igreja? Ele disse, porque o pastor dessa igreja me convenceu a ir para lá. É mesmo? Ele te convenceu a ir para lá? E o que ele te disse que ele te convenceu a ir para lá? Bom, ele me disse o seguinte, ele falou que ele é pastor de todo mundo. Ele é pastor dos homossexuais, ele é pastor dos ladrões, ele é pastor de todo mundo. Que quem muda é Deus, mas ele é pastor de todos, ele aceita a todos. Então, o que nós temos visto em nossos dias é justamente os que não estão no mesmo espírito de Cristo têm buscado estar em grupos diferentes que aceitam aquele seu comportamento para que ele não seja reprovado. E eu fiquei muito triste com essa situação, porque esse pastor, claro que ele tem que ser pastor de todos, mas isso não quer dizer que ele tem que concordar com tudo que esses todos fazem. Pastor Marco, será que está correto eu ser um pastor de um ladrão? Não, eu tenho que ganhar o ladrão para Cristo, aí eu sou seu pastor. Mas concordar a ser pastor de um ladrão, ele fez um péssimo negócio. Mas isso já estava previsto, né? 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, as pessoas hoje, nesses últimos dias, estão indo atrás de alguém que os faça iludir que eles estão certos. Então ele corre atrás de quem fale isso. Na verdade, não é que o pastor convenceu. Na verdade, é que ele estava correndo atrás de alguém que dissesse que ele tem razão. Que ele tem razão. Que abrisse as portas, né? Não para uma vida de conversão, mas uma vida segundo a sua vontade. Pois não, meu querido? Então, conforme o nosso pastor Garamorô, ele determinou essa frase agora, a colocação minha é: e Jesus na cruz com o ladrão. Somente isso que o Senhor determina para nós. Exatamente. O pastor, ele tem que ser um pastor para trazer todos para Cristo, assim como Jesus fez para o ladrão. Porque Jesus, na sua atitude, ele era um inocente e estava sendo culpado pela sua inocência. E aquele ladrão, ele viu isso, e ali ele se converteu. Agora, esse irmão que eu estou mencionando, não foi exigido dele conversão. Foi exigido dele: olha, eu te entendo, eu sei o que você está passando, vem para cá. E olha, irmão, se bobear, como ele toca muito bem o instrumento, ainda vai para a banda para louvar a Deus. E essa é a dificuldade da São João. Bem rapidinho, mas senão eu não consigo chegar no final. Esse é um assunto até um pouco parecido polêmico, mas a partir do momento que a pessoa tem o Espírito Santo, por isso que é muito importante que todos busquem e clamem dentro da igreja, nas aulas mesmo, que os alunos se interessem por ter o Espírito Santo. Porque quando aquele ladrão viu Jesus, ficou muito claro que ele estava nas últimas, ele não teve tempo de seguir a Jesus, ele só teve tempo de ganhar a salvação, a glória no céu. Só não, irmão, salvação. Mas eu tô agradecendo ao Senhor essa oportunidade. O evangelista, o pastor, ele pode ser pastor de todos, para todos chegarem. Mas chegou, precisa da doutrina. Se não pode discriminar, mas pode chegar com a palavra e a oração e jejum e dizer: olha, é assim, 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 assim. Eu te aceito na igreja, mas Deus te aceita a partir do momento que você se mude. Exatamente. Próximo slide, meu irmão. Vamos continuar para a gente conseguir terminar. Esse desejo por combater pelo Evangelho de Cristo, ele é um sinal
de que esses cristãos estão se portando dignamente. Porque quando a nossa vida reflete a nossa fé, nós vamos buscar combater pelo Evangelho. Nós não vamos mais estar focados pelas coisas desta vida. É claro que nós já estudamos aqui que nós temos momentos de lazer, nós temos momentos de descanso, né? Nós temos todos esses momentos. Mas e estar aqui no sábado à noite? Eu não me canso de mencionar isso. Não há uma escolha pelo combate da fé do Evangelho de Cristo? Em tantos lugares que nós poderíamos estar agora, talvez festejando, né? Talvez se alegrando, descansando ou dormindo, mas escolhemos estar aqui para estudar a palavra de Deus, para amanhã na escola dominical combatermos pelo Evangelho de Cristo. E isso é um sinal, meus amados, é um sinal de que estamos dentro daquele povo que busca unidade, que busca estar preparado para combater pelo Evangelho. E também demonstra a nossa pertinência do corpo de Cristo, o exercício e desempenho da vocação a que fomos chamados pelo Senhor para evangelização. Quem não está preparado para combater, buscando combater, não está atendendo ao chamado de Cristo, não está atendendo ao ID de Cristo. Mas hoje o ID é só para o grupo de evangelismo, né? Não é para toda a igreja, porque cada um tem a sua função, né, irmãos? Alguns tocam, né? Outros pregam, mas evangelizar é só para o grupo de evangelismo, não é? Mantém. Não, né? Mantém. Oi, meu irmão? Quando tem na igreja. Quando tem, né? Uma vez eu ouvi um comentário: todo cristão é um missionário, seja na escola, no trabalho, em casa, todo cristão é missionário. Verdade. Temos que ser, né? Próximo slide, meu irmão. Esse slide aqui é interessante, justamente que fala aquilo que eu estava comentando com os irmãos. Muitas vezes, irmãos, alguns não têm ideia de que estão em combate. O mundo tenta criar uma aparência tão aconchegante que o cristão, eles têm uma visão sobre a sua vida aqui na terra. Não, eu estou aqui, eu tenho meu trabalho, meu estudo, eu tenho meus afazeres, minha família, eu vou à igreja no domingo, eu cumpro, né? Eu busco a Deus também. Esses se esquecem que eles estão em uma guerra, em uma batalha. E essa batalha, meus irmãos, não é contra um inimigo comum, não. Essa batalha não é simplesmente contra alguém que está falando algo contra você. É alguém que quer destruir a sua vida. Por isso que é importante a unidade dos servos de Deus. É importante que nós glorifiquemos a Deus com a nossa vida, porque dessa forma nós estamos entrando na guerra. Porque se eu não entrar na guerra, fatalmente eu vou ser o quê? Vencido. Pode falar, pastor. Ontem eu liguei a televisão um pouco e assisti o prenúncio do que vai acontecer no Rio de Janeiro, o movimento dos cristãos católicos para receber o novo líder do Vaticano. E ali uma senhora apresentou um filho que estava estudando para ser padre, e ele ele praticava esse tipo de esporte na água, né? Surf. Não entendi. Surf. E ele morreu. Eu acho que deu um colapso nele lá e ele morreu. E a mãe disse: temos todos os documentos dele, até a roupa de padre e tudo. E ela conversando com o padre, e disse: olha, ele pode ser realmente preparado para ele ser santo. E o padre falou assim: nós vamos ver a vida dele como é que foi, e ele pode ser preparado sim. Inclusive ela disse assim: quem sabe ele pode ser o primeiro santo surfista. Então, e outra coisa, não sei se os irmãos acompanharam, com a vinda do Papa, do líder do Vaticano, né? A gente não pega e dizer que é Papa, porque é um nome que é usado nele, né? Nós sabemos que Papa significa papai, mas com a vinda dele para o Brasil, há uma estátua, né? Um ídolo do padre Frei Galvão, que foi construído lá em Guaratinguetá,
Ele deve ter mais ou menos uns 8 metros de comprimento e deve pesar por aí 1 tonelada ou mais. Então, não sei se é feito de madeira ou de gesso. Eu sei que ele está sendo carregado num caminhão com um guincho, uma corrente amarrada na cintura e o guincho segurando para ele não cair. Está sendo levado para a cidade de Aparecida, porque o padre lá, o líder do Vaticano, vai chegar lá na Aparecida e lá ele vai abençoar esse ídolo. Depois vai trazer para Guaratinguetá e aí ele torna-se santificado para o povo adorar. Irmão, no meio de tanto evangelho que é pregado, a Bíblia é ensinada, pois uma coisa dessa é um absurdo nos nossos dias. E o Vaticano, os padres dizem aí, que de boca cheia, que eles não adoram o ídolo, eles não adoram a imagem, ele usa um outro nome, que é venera. Mas eu fui ver no dicionário, adorar e venerar é a mesma coisa. Eu vou defender a estátua. Posso defender a estátua? Pode. A estátua tem bom comportamento. A estátua tem um bom comportamento porque ela não reage, ela não causa dissensão, ela não discute, ela não briga, ela não rouba, ela está ali quietinha. O problema é quem está carregando a imagem, né? Porque, irmãos, olha, é tão preocupante a questão do comportamento. Eu vou citar uma outra coisa que aconteceu comigo semana passada. Eu tenho um irmão que ele é de uma denominação, vou falar denominação, ou talvez uma seita. É uma seita. A gente está sendo educado, né? Mas eu tenho muito amor e respeito pelo meu irmão, porque eu sempre digo que se ele fosse crente, ia ser um dos melhores crentes que eu já vi sobre a face dessa terra. Honesto, uma boa postura, um ótimo chefe de família, bom pai. Só tem qualidades boas do meu irmão. Mas, meus amados, ele por ser dessa denominação, eles não comemoram aniversário, né? Eles não comemoram aniversário e eu respeito, né? Eu respeito, em busca da santidade, eles optaram por isso. Não concordo, mas eu respeito. E eu recebi um convite certo dia, né? Eu recebi um convite, aí eu peguei o convite que eu recebi dele, aí ele tinha o nome do meu sobrinho, né? Aí, festa do meu sobrinho. Aí eu olhei para o convite e falei, festa do meu sobrinho? É aniversário do meu sobrinho? Não, é festa do meu sobrinho. Mas como assim festa? Por que festa? Não, é uma festa, vamos dar uma festa para ele e simplesmente dar uma festa para ele. Tudo bem, eu vou na festa do meu sobrinho, por que não iria na festa? E eu cheguei naquele local, meus amados, e tinha bexiga, bolo, né? Levei presente, na festa do meu sobrinho, vou levar um presente para ele. Levei presente, tinha tudo, mas não era uma festa de aniversário. Por que eu estou comentando isso com meus irmãos? Eu fiquei feliz do meu sobrinho receber uma festa, porque as crianças se alegram. Mas quem estava vendo aquilo, o que dizia? Aniversário. Ué, mas eles não comemoram aniversário. Meus irmãos, não tem jeitinho no meio do povo de Deus. Nós não podemos tentar dar um jeitinho na palavra de Deus para justificar o nosso comportamento. Quando somos chamados para o combate, irmãos, temos que ser como soldados. Agora, o que nós temos visto de diferente dos dias de Paulo? É o jeitinho, é a mudança no conceito ético. Eu dou uma paradinha, mas não, isso pode, né? Isso pode, mas eu estou aqui, né? Estou dentro do estádio, na torcida do Corinthians, mas eu estou dando glória a Deus. Então eu posso. Por favor, meu irmão. A paz do Senhor, meus irmãos. Minha esposa pediu para eu falar algo aqui que a hora que o pastor estava falando veio ao meu coração. Falei, então Deus está querendo que eu fale mesmo. Com relação a essa. É de dar jeitinho na palavra de Deus, né? Nós estávamos ali agora no Grajaú, ministrando uma palestra para jovens ali, um jovem abençoado, não tinha que ver, né? E numa questão, a irmã falou assim, a jovenzinha, mas a palavra de Deus não fala se os dois concordarem pode? Né? Em questões sexuais, né? Eu falei, minha jovem, se dois concordarem em oração, né?
Não é em tudo que a gente quiser. Quer dizer que eu que minha esposa, eu vou concordar com ela a gente roubar um banco aqui. Não, concordei com ela, então eu posso. Não, é concordar em oração. Então é isso, o povo pega os versículos isolados, texto, sem contexto, né? É pretexto, paresia, e pega o texto isolado e dá o jeitinho na palavra de Deus, para justificar a sua má conduta. Professor, eu falo um pouco para não atrapalhar o Pode falar, né? Dá tempo. Mas esse tópico aí que fala de combate, né, é um assunto tanto sério, né, porque o professor está falando aí que temos que estar preparados para o combate. E a gente encontra algumas pessoas que não estão preparadas e passam vergonha, né? Só citando aquele caso lá daqueles moços lá que foram expulsar o demônio no nome de Paulo, que Paulo pregava, e o demônio falou: eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês não sei quem são. Então é muito sério essa questão aí do estar preparado para o combate, né? Isso daí é uma questão, eu chego a dizer que é uma questão até de vida ou morte. E às vezes alguns se deparam, meu amado, com essa situação de estarem despreparados justamente na hora de dificuldade. Mas esse preparo, ele tem que vir com uma vida espiritual cristã, mas uma consequência das atitudes e das opções que nós adotamos na nossa vida, né? Mas, próximo slide, meu irmão. Nesse combate pela fé, aí vem um problema, né? Eu tomei a minha posição. Eu não quero dar jeitinho, irmão. Eu quero seguir o evangelho que Cristo me deixou. Quero fazer parte do mesmo Espírito. Mas o que vai acontecer com aqueles que não fazem? Eles vão reagir. Vai haver uma oposição em relação àquelas minhas atitudes. E Paulo enfrentava isso também nos seus dias. Meus irmãos, eu lembro quando eu estava estudando em mecatrônica, estava estudando uma matéria que chamava resistência dos materiais. Não sei se os irmãos, alguém já é da área, né? E a gente começa a estudar um pouquinho, né? Como que são um pouquinho sobre o metal, sobre o aço, né? E é interessante que nós começamos a ver as diferenças em cada um dos materiais, né? Se nós olharmos para o ferro, por exemplo, o ferro ele é um material que ele não tem ali muitas ligas misturadas com ele. Então uma das características do ferro é que ele é muito resistente. Mas se algo excede a resistência dele, ele logo quebra. Aí você vai e olha para o aço, né? Então, às vezes nós vamos nos deparar com uma resistência que é igual à resistência do ferro. Aquela nossa ação, ela logo gera uma reação da mesma força. Porque o ferro ele tem essa característica, né? Ele produz uma força repelente igual àquela que ele recebeu. Aí nós temos um outro tipo de reação também. A reação que vem do aço. O aço já é um material que ele tem ferro, ele tem outras ligas, e ele é um pouquinho mais flexível, né? Então é aquela reação que aceita em parte, mas também ela devolve o troco, né? Ela não deixa barato. Aí tem um outro tipo de metal que é o alumínio. Os irmãos conhecem o alumínio, né? Se eu pegar uma barra de alumínio assim na mão, os irmãos conseguem entortar? Consegue, né? O alumínio ele não tem tanta resistência, né, à força. Só que se eu pegar o alumínio e depois voltar para o mesmo lugar, ele não volta? Não. Volta. Uma barrinha de alumínio, se eu entortar ela, depois eu consigo voltar. Ela é flexível. Tem aquele que na sua frente ele não resiste, mas basta você virar as costas, ele volta para a mesma posição de oposição que ele estava. Então, meus amados, quando nós assumimos uma posição na obra de Deus, na nossa vida, no nosso comportamento, nós vamos sofrer resistência. E Paulo está falando sobre isso, está na nossa leitura. Vamos lá? Filipenses 1:29. O que diz lá? Qual que somos nós nessa coluna? Está na leitura bíblica em classe. Da nossa, só da revista. É a de cá ainda. Isso, é de cá. O que nos diz o versículo 29? Essa aqui. Pode ler, irmão. Porque a vós
vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. O irmão diz padecer, mas o evangelho não é parar de sofrer? Então esse versículo aqui está errado. Meus irmãos, esse versículo ele retrata justamente aquilo que nós estávamos falando há pouco, que alguns não sabem que estão numa guerra, que é somente crer em Jesus. E essa crença, ela é condicional, ela vai até uma certa parte. Mas nós somos chamados para padecer por Cristo. Aleluia. Quando nos assumimos uma posição e sofremos a reação, estamos padecendo pelo Evangelho. E Paulo estava alertando aquela igreja: não se incomode com a reação que você vai ter. Paulo estava dizendo para aquela igreja: olha, fiquem firmes, não se dobrem, padeçam pelo Evangelho. Quem pediu a palavra? Pastor, pode falar, irmão. Será que no resumo, vou só citar os versículos para não ler, porque nós não temos tempo, né? O Evangelho como firmes, Filipenses 4:1, unidos no Espírito, 1 Coríntios 12:11, lutando pelo Evangelho, 1 Timóteo 6:20. Quanto ao mundo, não intimidados, debandados como cavalos assustados. Segundo, fortalecidos com a graça para sofrer. Terceiro, constantes no combate. É isso mesmo. E essa resistência, ela pode ser de fora. Às vezes a de fora é mais fácil de lidar, né? Esse que é o mundo. A de fora é mais fácil de lidar, mas quando a resistência é de dentro, aí se torna mais difícil. Meus irmãos, eu lembro quantas dificuldades nós fizemos para esse site poder estar no ar. Quanta resistência. Eu já comentei até no mês passado com os irmãos que até o cabo cortaram, né, pastor? Chegamos aqui e cortaram o nosso cabo de internet. Há aqueles que resistem de dentro, meus irmãos. De dentro. Mas esses não estão no mesmo espírito. Esses não estão na mesma ética cristã, não estão seguindo o mesmo comportamento. Mas nós precisamos tomar posição. Uma pergunta para nós levarmos para casa. Porque a escola dominical primeiro mexe conosco. Se mexeu comigo, agora eu vou repassar para os irmãos. Em qual grupo eu estou? Em qual grupo? Será que eu tenho causado resistência? Ou será que eu tenho sido daqueles que têm sofrido a resistência? É importante que nós meditemos nisso. Porque, meus irmãos, basta um jeitinho e a gente muda de lado sem perceber. Sem perceber de imediato, mas vai perceber lá na frente. Que às vezes eu não estou combatendo o bom combate, mas eu estou combatendo quem quer combater o bom combate. Eu estou combatendo aqueles que querem proclamar o verdadeiro reino de Deus. Pois não, irmão? Eu queria ler um versículo aqui, por favor. Coríntios, de Paulo, capítulo 11, versículo 26. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, os da minha nação, quer dizer, então os próprios judeus procuravam pegá-lo, né? Em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, e o pior, em perigo entre os falsos irmãos. Ficou para o final, né? Mas, meus irmãos, tem algo que serve de alento aí para nós. Quando nós estamos sofrendo resistência, nós já comentamos aqui, vamos continuar comentando. Quer dizer que nós estamos no caminho certo. A palavra diz, né? Ai de quando todos falarem bem de vós, né? Vamos ler lá, Lucas 6:26. Agora só temos que tomar cuidado com a interpretação, né? Às vezes estão falando mal com motivo, né? Lucas, Evangelho segundo Lucas 6:26. Isso. É dessa filha aqui. 6:26. Pode ler, meu amado. Discipulado com carinho. 6:26. Ai de vós,
quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, quando nós sofremos a resistência, temos aí a certeza de que estamos seguindo a ética correta, que estamos no espírito correto, que é o Espírito Santo, que estamos no caminho correto, tomando as atitudes corretas. Pastor, ontem eu fui interpretado. Bem rapidinho, pastor. Ontem eu fui. 2 minutos. Uma pessoa me. Sim. Uma pessoa na igreja falou assim: o senhor é pastor? Eu pergunto para o senhor, me responda. O crente deve jogar na loteria? O senhor é pastor? Eu quero saber do senhor. Ele me quis colocar na parede. Eu falei: não, o crente não deve jogar. A Bíblia diz: por que gastar o teu dinheiro naquilo que não é pão? Então, a loteria é jogo. Mas teve um pastor aí que o cara jogou e ele ganhou. Ele falou: pastor, posso dar o dízimo? Ele disse assim para ele, o membro: você pecou 2 vezes se ganhou e não deu dízimo. Então, se você jogou, ganhou e não deu dízimo, pecou 2 vezes. Então, a pessoa chegou e deu dízimo. E o que é que o senhor responde? Eu falei: eu só vou pela Bíblia. Então, eu sou pastor e não aconselho que ninguém jogue na loteria, na loteria, jogo nenhum. Jogo de azar. Aí ele falou assim: poxa, eu estava pensando assim, eu falei: estava com vontade de jogar, né? Então, graças a Deus que eu respondi certo. E o que é que os irmãos dizem? Tá certo, meu mano? Tá certo? Certo. Jogos de azar é pecado. Posso que slide, irmão? Para a gente finalizar, não há vida cristã sem cruz. Essa é a conclusão que o apóstolo chegou. Não tem como nós servirmos a Deus, como nós somos membros do reino de Deus, sem sofrer a oposição. E ele estava a fortificar aquela igreja, a preparar aquela igreja para o bom combate. E que nós, meus amados, possamos, assim como Paulo, dizer ao final: combati o bom combate. E que na próxima aula aí vamos ter uma visão da humildade de Cristo. Agradeço a atenção dos irmãos.